nos ajudando a conhecer a Tua verdade. Senhor, faça-nos conhecer os Teus propósitos. Senhor, faça-nos conhecer também quem Tu és. Senhor, queremos também conhecer o que o Senhor requer de nós. Senhor amado, amém. Só a Tua palavra, sim. Senhor querido, amém. O Teu Logos nessa Bíblia, Senhor, e o Teu Espírito no nosso interior, amém. Pode nos trazer verdadeiramente, amém. Conhecimento da verdade, amém. A verdade libertadora, amém. Senhor querido, amém. Fale conosco, Senhor, amém. Senhor, de maneira a sermos mais livres, Senhor, para vivermos para Ti, amém. Para Te conhecermos plenamente. Amém. 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 Senhor querido, amém. Irmãos, nesses últimos finais de semana, nós temos falado sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Na vida cristã, esse é um tema muitíssimo importante. Não porque Deus precise de dinheiro. E eu disse para os irmãos que até certo ponto nem a igreja precisa de dinheiro. Mas se tiver dinheiro, nós poderemos fazer algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje. Na primeira vez que falamos disso, usando o trecho de Malaquias, capítulo 3, nós falamos que ofertar ao Senhor, dar o dízimo ao Senhor, é o caminho que o Senhor nos dá, o caminho prático que Ele nos dá para nos abençoar materialmente. E na semana passada, nós vimos que, aliado, junto, com uma disposição de ofertar ao Senhor, nós precisamos também ter Deus controlando as nossas finanças. Precisamos entender que nós vivemos numa sociedade que nos estimula a gastar inutilmente. A gastar inutilmente um dinheiro que vem com muita dificuldade. É muito difícil fazer o dinheiro entrar, não é? Mas é muito fácil fazer ele sair. É tão fácil que mesmo que se você quiser fechar o bolso, ele pula para fora. Para entrar é uma dificuldade. E para mantê-lo ali e fazer ele dar o que precisamos é muito difícil. Então, nós precisamos ser abençoados para que o dinheiro entre. E precisamos ser abençoados para que o dinheiro não saia conforme o gosto do devorador, não é isso? O devorador devora? Devora, né? Então, o segredo do dinheiro entrar com a bênção de Deus é ofertarmos. Falamos sobre isso. O dinheiro do Senhor, o jeito do dinheiro não sair pela mão do devorador é colocarmos a administração do nosso dinheiro nas mãos do próprio Senhor. Aprendermos a orar como gastar dinheiro, para não cairmos na compulsão do consumismo, na doença do consumismo, não é? Então temos de aprender a ofertar e temos de aprender a gastar com disciplina do próprio Espírito Santo. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos o que está no capítulo 8 e 9 de 2 aos Coríntios. Os irmãos abrem suas Bíblias lá. Aqui, nós vamos falar agora um pouco sobre o uso do dinheiro que ofertamos. Se nós pensarmos nas nossas necessidades locais aqui, nós temos despesas
que nós escolhemos construir isso aqui, e o Senhor nos abençoou. E agora isso aqui requer uma manutenção. Então, tudo isso aqui envolve alguns gastos todo mês, e que não são tão pequenos. Mas ainda nós poderíamos não ter esses gastos. Vamos reunir em qualquer lugar aí, né? Hoje está meio frio. Onde é que a gente poderia se reunir de graça? Assim, de graça. No quintal da casa de alguém. Tem espaço para todo mundo lá? Banheiro para todo mundo? Mas vai, né? Mas dá, né? Dá. Lá na África eles reúnem em qualquer lugar, né? E banheiro é a moita, né? Então dá. Mas graças a Deus, o Senhor não tem exigido tanto de nós, né? Nós temos esse lugar aqui confortável, graças a Deus. Mas eu quero sempre insistir nisso. Não precisa disso, viu, irmãos? Não precisa de nada disso. Nós ainda estamos gastando com som. Esse som é um devorador. Literalmente. Senhor querido. Mas tudo bem, o Senhor está permitindo, que está dirigindo, não é? Mas não precisava disso. Não precisava disso. Pode ser tudo muito simples. Os primeiros cristãos se reuniam em catacumbas, não é verdade? De maneira muito modesta. Bom, mas nós temos essas despesas aqui. E essas despesas nós costumamos pagar com os nossos dízimos. Dízimo é 10% que você recebe. Então, quem reconhece que o Senhor te dá emprego, quem reconhece que o Senhor te dá saúde para trabalhar, então você entende que a bênção do Senhor te produz o teu salário ou as rendas se você trabalhar por conta. Então, se eu reconheço que não é pela força do meu próprio braço, porque ela pode falhar a qualquer momento, mas é pela bênção que o Senhor me provê, que eu tenho recebido o suprimento material. Então, se tem vindo de Deus, o Senhor pede que nós devolvamos 10%. E esses 10% são para a manutenção do que nós temos aqui, nas nossas necessidades locais. Agora, as necessidades do Evangelho vão muito além do que nós podemos fazer aqui. Agora mesmo, tem muitos irmãos missionários se sacrificando em algum lugar do mundo, se sacrificando mesmo, em algum lugar do mundo, para levar a palavra. Não são todos que saem para levar a palavra com essa cota de sacrifício, mas todos podem ser participantes disso, através das ofertas. Então alguns se aventuram, porque tem um chamado do Senhor, e vão lá, e se arriscam, não é? Eu fiquei muito comovido quando há uns 2 anos atrás, acredito, eu estava ouvindo a pregação de um pastor nigeriano, e no final ele pediu que os que estavam ali orassem por ele e pela esposa dele. Aí nós estávamos lá, oramos, e ele dizia, isso foi num sábado, ele dizia, segunda-feira nós retornamos para a Nigéria, e não sabemos qual vai ser o nosso futuro. Ele nem era propriamente um missionário, porque ele era um nativo lá da própria Nigéria, mas é um pregador. E lá na Nigéria é onde tem aquele grupo extremista muçulmano, o Boko Haram, que cercam de súbito uma igreja evangélica e ateia fogo e queima todo mundo que está lá dentro. Naqueles dias tinha acontecido, né? Quando eu estava aqui no Brasil, tinha acontecido várias vezes. E depois
de alguns meses, depois de um tempo, veio uma notícia que na cidade deles tinham sofrido um ataque desse, mas que ele tinha saído ileso. Então eles convivem com esses perigos e eles querem estar lá, sentem que deve estar lá, mas ele é um nativo de lá. Mas tem muitos que saem daqui e vão para lá ou para outros lugares. Então, tem lugares onde o Evangelho é muito bem aceito. Até entre os índios aqui no Brasil, o Evangelho é bem aceito. Em nações cristãs, o Evangelho é bem aceito. Mas tem lugares que tem maioria muçulmana, lá já começa a correr risco de morte. Ou em lugares como a Índia, onde a população não é muçulmana, mas é muito idólatra, e eles se iram contra os cristãos e fazem alguns massacres de tempo em tempo. E os que são cristãos lá, eles são cristãos dispostos a correr esse risco todo dia. Mas isso ainda é outra questão, né? O exemplo deles, né, ainda é uma outra questão. Mas tem irmãos que saem aqui do Brasil e saem do mundo inteiro e vão lá para apoiar esses irmãos e ainda para converter outros. Então, se eles já não gostam dos da própria terra, muito menos eles gostam de estrangeiros lá. Mas tem irmãos que têm essa coragem. Tem outros lugares onde a perseguição é por questões políticas. Isso foi se resolvendo bastante, não é? Com o fim do comunismo, mais recentemente. Então, as piores perseguições hoje são dos idólatras e dos muçulmanos, no mundo muçulmano e em lugares de muita idolatria. Mas tem gente corajosa, irmãos e irmãs, que vão lá. E eles esperam estar apoiados pelas nossas orações e pelo suprimento financeiro. Amém. Com relação à manutenção deles e com relação aos gastos que eles terão com a própria evangelização. Tem uns que tudo que recebe esquece de gastar consigo mesmo e gasta tudo na obra. Ele não tem nada, ele é de Deus, né? Ele é de Deus, então ele não tem nada nesse mundo. E o que desse mundo chega na mão dele, ele torra tudo na obra. É interessante, né? Amém. Então, nesse sentido, nós podemos apoiar obras no mundo inteiro. Alguém comentou comigo um vídeo de uma menina. Se alguém me ajudar a contar melhor essa história, me ajude. De uma menina norte-coreana que por alguma situação ela conseguiu sair da Coreia do Norte, que hoje é um regime extremamente hostil, né, a cristãos. É o pior do mundo. É o pior do mundo. De acordo com o site da Igreja Perseguida. É o pior, né? É. E eu não estou lembrado exatamente como uma certa jovem teve a oportunidade de sair e foi para a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, apesar de ser um país oriental, ele é muito cristão, o que é incomum lá no Oriente. Muito cristão mesmo. Coreia é impressionante. As maiores igrejas do mundo. Estão lá. Se não me engano, o pai dela saiu porque o pai dela era embaixador. Embaixador. Ou ministro, mas tinha alto. Tinha uma maneira legal de sair, né? Aí depois ela está ali na Coreia do Sul e o Senhor começa a dizer para ela: volta para a Coreia do Norte. O pai já tinha voltado. O pai já tinha morrido por infidelidade. E aí ela... Infidelidade é o regime. Tá? Ao regime. O regime. E quem viu esse vídeo? Eu vi, né? Alguém... E ela está dizendo para os irmãos que não adianta, ela vai voltar.
E parece que os irmãos estão ali meio chocados, né? Então, tem essas pessoas corajosas. Porque ela teve, a história foi a seguinte: ela sonhou, e no sonho o pai dela aparece dizendo para ela: você vai deixar aquelas pessoas sem Jesus? Então o Senhor apareceu dessa maneira para ela. E ela disse que no sonho ela ouviu o pai falando: eu fui e fiz a minha parte, e agora é a sua vez. Irmãos, é um nível de vida cristã que eu convido todos a entrarem. Mas você entra se quiser, né? Bom, o assunto ainda é outro. Recentemente eu vi na televisão o testemunho de um jovem missionário. No passado, quando ele era adolescente, ele era dançarino ali na turma da Xuxa lá. Era paquito. Aí depois ele cresceu, chegou aos seus 18, 19 anos, não dava mais para continuar com a Xuxa. Ele ia fazer uma carreira, porque ele era cantor. Então ele estava pensando, e ele era de orientação espírita, e o testemunho dele é incrível. Bom, o fato é que ele se converte. E depois que ele se converte, ele sentiu um chamado para ser missionário. E ele disse que ele sempre foi radical no que fez, sempre. Quando eu estava no mundo servindo o diabo, eu era radical. Agora que eu estou em Deus, eu quero radicalizar também. Falou: senhor, eu quero ir para o país mais miserável do mundo. E ficou pesquisando qual que era o país mais miserável do mundo. Aí nas pesquisas dele era um país lá no Oriente. E no fim surgiu a oportunidade dele ir para um país africano, que é Níger, do lado da Nigéria. Surgiu essa oportunidade. Aí ele disse: mas senhor, eu queria ir para um país mais miserável. Níger, ao que parece, não é o mais miserável. Mas aí depois ele colheu mais informações. Níger era o mais miserável. Falei: então está tudo certo, eu vou para lá. E foi. E eu acho que ele já está lá há 10 anos, alguma coisa assim. E recentemente, depois que no começo do ano houve aquele problema lá em Paris, por conta daquele jornal que ofendia os muçulmanos, e houve aquele ataque à redação e aquela caça toda de terroristas e tal, aquilo moveu uma onda no mundo muçulmano de perseguição contra cristãos. E Níger é um país muçulmano pobre, extremamente pobre. Segundo ele diz, 80% da população come uma refeição por dia, e 80% da população também é analfabeta. Olha a situação. E ele foi lá, e já está lá há 10 anos. E pouco depois daquelas coisas lá em Paris, houve uma insurreição lá de muçulmanos. Não foi do governo, foi uma coisa popular, de fanáticos extremistas, e destruíram toda a obra que ele tinha lá. Depredaram, queimaram, puseram no chão, e ele não estava lá na hora, ele não foi morto. E depois aconselharam ele dar um tempo até que as coisas acalmassem para voltar a reconstruir. E associado a toda essa violência, veio um clima de opressão muito forte. E ele ficou um mês sumido num determinado canto lá, não mostrando a cara, porque esses fanáticos estavam realmente determinados a fazer mal a cristãos. E esse período em que ele teve ali fugido, ele passou muito mal. É uma opressão satânica muito forte. E ele mostra uma foto da expressão de como ele ficou. Poxa, não dava nem para acreditar que era ele. Ele é um rapaz bonito, de boa aparência, né? Sempre alegre, e ali ele estava desfigurado. Não dava nem para acreditar que era ele. E ele agora estava no Brasil. E ele estava dando uma entrevista num programa
da TV da Igreja Internacional da Graça, né, na RIT. E foi muito comovente tudo que eu vi ali, né? Ele falou, mas estou voltando, com tudo para reconstruir. Então, irmãos, essa história, desse tipo de história, deve existir umas 1000 mundo afora. Fala dos filhos, que ele adotou 17? 17. Ele tem 2 filhos com a esposa dele, né? E adotou 17 crianças nigerinas, né? E ele cria. Aí veio uns dias que a coisa estava muito tensa, que ele estava ainda se escondendo, um cônsul brasileiro lá do Níger, perguntou, olha, nós podemos tirar você daqui, você e a sua família. Ele falou, mas minha família sou eu e 19 filhos. 19? Eu tenho 2 e mais 17, eu só saio daqui com os 19. Você tem avião com os 19? Aí complica, aí está complicado, né? Então eu vou ficando por aqui. Tudo é muito comovente, tudo é muito intenso, não é? Quem encara uma bocada dessa? Mas a gente fica... Interessante se preocupar com a esposa dele, se ela aceitou também, né? Ela aceitou numa boa. Ela está comigo em tudo as coisas. Amém. Então a gente ouve essas histórias, a gente fica impressionado, encorajado na fé, né? E nós temos oportunidade de alguma forma participarmos de tudo isso por meio das ofertas. Aí o nosso dízimo, as nossas ofertas começam a ter um alcance tremendo. À medida em que a gente, com oração e com ofertas, a gente vai acompanhando esses irmãos e irmãs, heróis e heroínas mesmo. Não é verdade? E então, nesse sentido, tem muitas coisas de que nós podemos participar com as nossas ofertas e com as nossas orações. E então, nós temos falado para os irmãos sempre que nós temos recebido 2 formas de ofertas dos irmãos: os dízimos, que é para as nossas manutenções aqui, e os votos, que é sempre para algum propósito específico. O ano passado a gente fez uma campanha de votos para melhorar a situação das classes lá em cima. Foram colocados muitos ar-condicionados lá em cima, para no tempo do verão ficar confortável para as crianças e para os que ministram ali. E fizemos algumas outras coisas, né? E o que a gente tinha proposto aos irmãos foi tudo realizado, né? Agora, nós queremos propor aos irmãos uma nova campanha de votos. Nós esperamos poder arrecadar com os votos. Voto não substitui dízimo, né, irmãos? Então, se é para tirar do dízimo para pôr nos votos, então não entra nos votos, continua só nos dízimos. Então, se a tua fé dá para dízimos e votos, então você faz de voto. E com relação aos votos, nós esperamos arrecadar 30 mil reais, 10 mil para direcionarmos para as obras do COPERC, que é o Conselho de Pastores aqui em Rio Claro. A prefeitura cedeu uma área lá na... Como é que chama aquele lugar lá? Palmeiras. No Jardim Palmeiras. Antigo Grêmio Da Telesp, lá no Palmeiras. E tudo aquilo estava completamente destruído, agora já está reformado, está bonito. E nós temos ofertado, né? O Senhor tem nos dado essa graça. Até agora, os que mais têm ofertado ali têm sido nós. E aquilo tem sido muito importante para a participação dos evangélicos na vida social da cidade. Isso é um testemunho que nós precisamos dar. Tem muitas coisas que vão ser realizadas ali. Então nós esperamos poder, nesse ano, ao longo desses 12 meses de campanha de votos, dirigir 10 mil a eles, ao Conselho de Pastores, para que se complete o que tem de fazer lá.
e 20 mil para essas obras missionárias. Então nós vamos estar entrando em contato, vamos pesquisar aqui na internet, algumas a gente já conhece, e vamos ofertando para essas obras missionárias. No passado nós já temos feito isso, né? Mas participarmos de obras missionárias é uma coisa fundamental para a igreja. Não é? O Senhor disse: ide e pregai o evangelho. Ele disse para quem? Não é? Naquele tempo ele disse para os 12, mas ficou aqui na Bíblia. Os 12 já morreram, ele continua aqui na Bíblia. Cada vez que você lê lá, está lá: ide. Vai, Pedro. Não, Pedro. Vai, Paulo. Então acho que é comigo mesmo, né? Pedro e Paulo já dormiram há bastante tempo no Senhor. Falou para os 12, mas depois falou para os 70 também, né? E como é que nós vamos? Uns vão e botam a cara, e outros vão atrás. Vai apoiando, né? E há uma passagem maravilhosa no Velho Testamento que diz que os que apoiam têm o mesmo galardão dos que vão. É a história de Davi. Davi ainda não tinha assumido o reino, ele ainda fugia de Saul, e num determinado momento ele e alguns homens vão para um tipo de enfrentamento lá contra alguns inimigos ali. Não era Saul naquele momento. E quando eles voltam cansados da guerra, eles chegam na cidade dele, e a cidade tinha sido atacada por inimigos que levaram as mulheres e as crianças que tinham ficado na cidade cativos. Eles já estavam exaustos, vindo da guerra, já vinha pelo caminho pensando numa cama, num banho, num prato de comida quente. Na hora que chega lá, cadê a mulher para preparar tudo isso? Foi levada prisioneira junto com as crianças. Aí bateu um desespero, os soldados todos, mas Davi, como bom líder e homem de Deus que era, consultou ao Senhor, com Urim e Tumim. Senhor, devemos ir atrás? Deve. Nós vamos prevalecer? Vai. Por onde eles foram? Por lá. E eles foram. Só que tinha uma parte dos soldados da tropinha do Davi que não tinha mais força. Não tinha mais força. Não adiantava. Não era covardia, porque os caras eram soldados, mas não tinha mais força. Davi falou: então vocês ficam aqui e fiquem guardando a bagagem, porque a gente foi embora para a guerra sem deixar ninguém guardando a retaguarda. Voltamos e tomamos. E ali acho que Davi aprendeu a lição de proteger a retaguarda. Falei: então é bom que vocês fiquem mesmo. Fica aí, guarda o que tem aí por enquanto que os que estão com vigor ainda vão lá para a batalha e resgatar o nosso povo. E de fato tem um desdobramento todo a história, mas Davi vai, vence e traz todo mundo de volta, e ainda vence e arrebenta com o adversário. Davi gostava, né, de ser, ele arrebentava, cara, né? Aí ele vai lá com aquele pingado lá de soldados cansados, mas o Senhor é com eles, arrebenta com o adversário e traz muito despojo de guerra. Então voltou com a mulherada, voltou com a criançada e com um monte de despojo de guerra, e voltaram cheios de riquezas que tomaram do inimigo. Quando eles chegaram, foram repartir os despojos. Davi falou: repartir em partes iguais entre os que foram para a batalha e os que ficaram na retaguarda. Aí os que foram para a batalha: não, isso não é justo, estamos forgados, ficaram por aqui e tal, e fizeram um tumulto. Davi deu um esparramo ali, falou: não, aqui quem manda sou eu, e vai ser assim. Quem fica na retaguarda recebe o mesmo de quem vai para a batalha. Legal, né, irmãos? Legal, ficou bom para nós. Né? Você vai para lá? Quem vai lá? Quem vai lá comigo? Tem alguém? Se tiver alguém, nós vamos apoiar. Não, mas a gente para tudo e vamos apoiar. Quem quer ir para o Níger?
Não, estou falando sério. Vamos para o Haiti? Vamos ajudar as pessoas lá no Haiti? Ó, se um dia o senhor te chamar, nós vamos dar o maior apoio, fique sabendo, viu? Puxa, nós vamos redobrar as orações. Hã? Lá no Haiti tem que ir ou na primeira, né? Então, pô, já não desanima. Não, vamos orar. Do jeito que você falou, vai assustar o candidato. Olá para os retaguardas. Puxa, se nós pudermos ter um missionário lá, hein? Puxa, eu ia ficar orgulhoso. Nós vamos dar o maior apoio. O Espírito que vai escolher quem que vai. Sem dúvida. Então, irmão, nós esperamos dirigir 20 mil reais desse dinheiro para obras missionárias, conforme o senhor foi dirigir. Nós vamos estar orando, pesquisando e ver qual é a direção que o senhor dá. Tá? Então, se nós pensarmos 30 mil em 12 meses, num total de 50 irmãos, nós teríamos uma cota de 600 reais para cada um, isso em média. 600 em 12 meses seria 50 reais por mês. Não é? Mas alguns não podem dar 50, mas outros podem dar 100. Então, seria bom que na média a gente pudesse chegar a 30 mil reais. Para serem ofertados durante 12 meses. Além do dízimo, né, irmãos? Não adianta cumprir um santo e descobrir o outro, né? O dízimo é para nossas despesas locais. E os votos seriam dirigidos para essas finalidades. Né? No passado, nós não tínhamos experiência de votos. Aí nós começamos a construir esse local e os irmãos começaram a ofertar muito e fazer muito voto. E o Senhor abençoou grandemente, né? Todos que faziam votos. Foi muita bênção. Aí quando terminamos os gastos aqui, então vamos dar um refresco para os irmãos, né? Não vamos falar em voto. Mas aí houve um clamor, não, precisa continuar. Agora que acostumou, é um perigo se desacostumar. Então vamos gastar em outra coisa. No ano retrasado nós compramos aquela área por 90 mil reais, está lembrado, irmãos? Poxa, pagamos aqui. Está pago lá, temos aquela propriedade lá. Pagamos 90, mas já deve estar valendo no mínimo 250, 300. Olha que coisa. Nem sabemos o que nós vamos fazer com aquilo lá, mas está lá, é patrimônio da igreja. Os irmãos fizeram votos, a igreja foi abençoada e a vida pessoal dos irmãos foi muito abençoada. Não é? Agora nós estamos pedindo uma coisa mais modesta, em torno de 30 mil reais. E vindo aqui, vamos só ler algumas coisas aqui em 2 Coríntios 8 e 9. Aqui nós temos 3 categorias de irmãos. 3 categorias não. Nós temos irmãos de 3 lugares aqui. Nós temos os irmãos macedônios, nós temos os irmãos coríntios e temos os irmãos da Judéia. Paulo está escrevendo para os coríntios. E amém. O Senhor está falando através de Paulo para que os coríntios ofertem para os da Judéia. Então os coríntios é para quem se dirige essa carta. E Paulo está pedindo para que os coríntios colaborem com a necessidade dos irmãos da Judéia. Os irmãos da Judéia são os necessitados. Havia uma situação severa de fome lá. E os coríntios eram um povinho meio enrolado. Mas eles eram abastados, eles tinham dinheiro, eles tinham uma condição financeira boa. E o outro grupo de irmãos são os irmãos macedônios. Os
Os irmãos macedônios, eles não eram enrolados, eles eram muito dispostos a toda a obra, só que eles eram muito pobres, mas muito pobres mesmo. O muito pobre não era enrolado e queria ofertar. E Paulo até dizia: irmão, segura aí, pô. Não, eu quero ofertar, Paulo, pô, por favor. O pão é meu, o dinheiro é meu, é pouca coisa, mas eu quero ofertar. Não é você dizer que eu não posso ofertar. O Paulo ficou surpreso. E o Macedônio, e o Coríntios, não é corintiano, é Coríntios, né? Graças a E Deus. os coríntios, eles tinham boa situação, mas eles eram enrolados. Eles tinham um negócio de dizer assim: eu vou, mas não ia. Eu vou, mas não ia. E o macedônio não, ele era decidido, era pobre, mas era decidido. Ó, só tenho 2 pãezinhos, mas se o irmão lá está passando fome, leva um pãozinho, aí você te reparte a pobreza. Então vocês entenderam, 3 grupos de pessoas: os da Judéia, os necessitados, em situação de fome; os macedônios, pobres, mas bem resolvidos; e os coríntios, abastados, mas mal resolvidos. E Paulo está escrevendo para os coríntios. Então vamos ver essa história aqui. Capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Então Paulo vai falar com a complicação, para os coríntios complicados, a partir do testemunho dos da Macedônia. Os da Macedônia são os pobres, mas bem resolvidos. Porque no meio de muita prova de tribulação em que passavam os macedônios, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Porque eles rogaram demais a Paulo para participar. Paulo não queria que eles participassem. Irmão, vocês já estão morrendo de fome também? Mas nós temos um pouco mais do que os da Judéia. Dá para repartir com eles. Olha, que maravilha, né? Muito pouco com Deus. A graça de participarem da assistência aos santos da Judéia. E não somente isso. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Então eles se consagravam ao Senhor e se consagravam às orientações que os apóstolos davam para eles. O que nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Agora chegou nos coríntios. Essa graça de ofertar para os irmãos necessitados da Judéia. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, a pobreza de Jesus, vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém nisso. Então parece que desde o ano passado, os coríntios já tinham começado a manifestar desejo de participar e começaram na prática, a arrecadar alguma coisa. Completai agora a obra começada, ou seja, acabe de arrecadar o que vocês se ofereceram para dar. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo,
segundo as vossas posses. Quer dizer, vocês foram prontos para querer, mas ainda tem que enfiar a mão no bolso. E Paulo aí chegava a duvidar dos coríntios. Vamos, então vamos. Espera aí, espera um pouquinho. Ele conhecia os coríntios, e ele dá testemunho aos coríntios da prontidão dos macedônios. 12. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Aqui o Paulo começa uma argumentação com quem é difícil de se conversar essas coisas. Olha, não estamos querendo além do que vocês podem dar, mas os macedônios deram além do que eles podiam dar. Mas de vocês, coríntios, eu não estou pedindo além do que vocês podem dar. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Igualdade. Igualdade entre o quê? Entre os coríntios que tinham e os da Judéia que não tinham. Mas o que eu tenho que ver com os da Judéia? Corinto é um lugar lá na Grécia. Judéia é um lugar lá na Palestina. Não sei quantos mil quilômetros de distância. Ainda mais naquela época. O que eu tenho a ver com aquela turma? São irmãos. Amém. São irmãos. Será que meu irmão pode sofrer em qualquer lugar do mundo e eu estar indiferente? Esse é um tipo de amor que tem que crescer no nosso coração. Não é? Tem que crescer, para que a nossa fé seja aperfeiçoada no amor de Deus. Nós somos dados a fazer o mundo girar em torno de nós. Mas uma vez que eu me torno um cristão, Deus quer trabalhar o amor dele no nosso coração. O Senhor era rico, mas se fez pobre para que eu me tornasse rico. É o exemplo que Paulo dá do Senhor. E ele fala então nesse versículo 13: é para que haja igualdade. Uma igualdade? Igualdade com o outro lá, que eu nem conheço. Isso vai ser uma bênção na vida deles, e vai ser uma bênção na sua vida. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Está falando da situação do maná no deserto. Bom, aí Paulo, nos próximos versículos, Paulo vai dizendo que vai mandar alguém na frente para começar a trabalhar bem essa questão dos coríntios, porque Paulo está sentindo que eles vão dar mancada. Mas nós vamos pular, porque o tempo já está esgotando. Capítulo 9 agora. Diz assim: ora, quanto à assistência dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia, que é o lugar lá dos coríntios, está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Então Paulo dizia: os de Corinto já se prontificaram desde o ano passado. Dizia para os irmãos em outros lugares se animar. Mas Paulo não está muito confiante que os coríntios vão honrar o que eles já se comprometeram. Versículo 3: contudo enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como vem dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós. Falou: antes que eu chegue aí com os macedônios,
e eles se surpreendam com a negativa de vocês, eu vou mandar alguém na frente, para quando eu chegar aí eu não ter que falar mais nada. E preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E daqui para frente ele começa a dizer algumas palavras muitíssimo importantes na questão das ofertas. E isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Aqui Paulo está fazendo uma promessa em nome de Deus. O semear aqui é com relação a ofertar. É claro, eu só posso colher o que eu semeio. Se eu semeio pouco, eu colho pouco. Em outras palavras, se eu oferto aquilo que Deus tem me posto no coração, eu vou colher com abundância. Não é uma questão de eu sair dando dinheiro, é conforme o Senhor me fala ao coração. É uma questão de fidelidade. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E que proposta é essa? O Senhor mesmo fala, o Senhor mesmo põe no coração. Uma vez eu tinha uma experiência. Eu tinha por hábito ofertar 20% do meu salário. Aí eu ia começar a construir. Falei, bom, Senhor, agora eu tenho que voltar para os 10, né? Não dá para ficar ofertando os 20. Aí na hora que eu fui colocar na caixa de oferta os 10, eu fiquei extremamente intranquilo. Mas fiquei muito intranquilo. O Senhor me perturbou mesmo. E eu fiquei atrapalhado. E eu me lembro que eu parei na frente da caixa de oferta. E agora o que faz? Não tinha paz para colocar os 10 e não tinha fé para colocar os 20. Então agora eu vou construir a minha casa. Eu fiquei ali naquele conflito. E vai, não vai? Aí eu comecei a invocar o Senhor. Oh, Senhor, me ajuda a me definir nessa questão. Senhor. Aí daqui a pouco passou aquele conflito e veio uma coragem, uma disposição de ofertar 30%. Falei, ó diabo, e me veio o seguinte sentimento: ó diabo, você não me impressiona mais não, que você não aumenta para 40, hein? É espontaneamente isso. E ficou nos 30, e eu terminei minha casa ofertando 30%. Amém. Incrível, né? Eu terminei minha casa sem dever nada para ninguém. Amém. E no período fiquei até desempregado. E rapidamente o Senhor me arrumou outro emprego. Amém. Igualzinho que eu tinha perdido. Nunca parou. E a obra nunca parou. Eu acho que em 2 anos a gente construiu, né? Então isso é o que o Senhor faz. A gente semeia muito, colhe muito. Amém. Semeia pouco, vai colher pouco. Então vamos continuar aqui. Versículo 8, não 7 ainda. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Num primeiro momento eu fiquei muito triste nessa experiência que eu contei para os irmãos, mas em seguida a alegria veio. Amém. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. O que está dizendo é que o Senhor quer nos fazer abundar na questão financeira, para superabundarmos nas ofertas. Então, se nós tivermos juízo e não fizermos mau uso do dinheiro e ofertarmos com liberalidade ao Senhor, o Senhor vai nos abençoar grandemente. Amém. Então lembrem sempre, não é só uma questão de ofertar, é uma questão também de saber gastar, hein, irmãos? O Senhor não abençoa para a gente ficar gastando com futilidade, mas o Senhor nos abençoa muitíssimo. Amém. Versículo 9: como está escrito,
distribuiu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus considera. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então o Senhor dá semente e dá pão. O pão é para comer, a semente é para semear. E o que é a semente? É isso que o Senhor propõe no nosso coração para a oferta, parte do que Ele tem nos suprido. Versículo 11: enriquecendo-vos em tudo. Puxa, olha o que o Senhor faz, irmãos. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém. O que Paulo está dizendo? Que quando essas ofertas dos coríntios chegassem lá na Judéia, aqueles irmãos da Judéia louvariam o Senhor. Haveriam muitas ações de graças, porque o Senhor estava suprindo a necessidade deles. Então, a generosidade dos coríntios provocaria louvores nos santos da Judéia. E se nós ofertamos para essas questões missionárias, não é? Quantas pessoas não adorarão o Senhor, não louvarão o Senhor pela vida do missionário? Não é verdade? Tinha uma historinha que dizia assim, que um chinês, muito tempo atrás, um missionário perguntou para um chinês, falou: olha, quando você tiver a oportunidade de encontrar com o Senhor, o que você vai fazer? O que você vai dizer para ele? Falou: primeiro eu vou agradecer a Deus por Ele ter dado o seu filho para me salvar. E depois, o que você vai dizer para Deus? Aí eu vou agradecer a Deus pelo missionário que me pregou o Evangelho. E depois, teu terceiro pedido, eu vou agradecer a Deus por aquele que financiou o missionário. O primeiro agradecimento é Jesus que morreu na cruz. O segundo para o missionário que disse: Jesus morreu por você. E o terceiro é aquele que patrocinou a ida do missionário. Olha, essa historinha era para falar do valor de quem oferta para essas finalidades, né? Versículo 12: porque o serviço dessa assistência, o que essa assistência vai promover, não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto. Aquele que recebe a ajuda do que nós estamos fazendo, oram pelos que estão suprindo. Então nós temos orações a nosso favor, quando ofertamos, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém? Então, irmãos, nós vamos fazer o seguinte: aqui tem um bloquinho com papelzinho. Você simplesmente coloque aqui o valor que você vai ofertar. A média, o ideal seria que o mínimo fosse 50. Mas você oferta quanto pode. Se você pode ofertar mais, fazer voto de mais, coloca mais. E vamos ver se depois na média a gente chega nos R$50. Então o ideal seria nós termos 50 votos, na média de R$50. Amém? Aí você pega e coloca na caixa de oferta lá. Não precisa pôr nome nem nada. O seu compromisso é com Deus. E se você não puder fazer isso agora, por esse final de semana e mais o próximo final de semana, os irmãos podem pensar, orar, considerar diante do Senhor e depois colocar os votos lá conforme o Senhor te dirigir. Amém? Amém. Então tá bom. Oh Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos?
Vamos orar para encerrar? Quer dizer, vamos orar para encerrar a mensagem. O Eliseu vai dar alguns avisos. Pai querido, Senhor, nós queremos ser cristãos completos, em nada deficientes. Amém. Senhor, na questão das ofertas. Amém. Senhor, nós queremos ser obedientes, Sim, Jesus. conforme a tua palavra nos ensina. Amém. O Senhor faz desafio a nós, Sim. fazermos provas dele. Ó Senhor querido, Amém. se o Senhor não nos abrir as janelas do céu Verdade. e nos derramar bênçãos sem medida, e Amém. repreender o devorador, Sim. tudo que devora as nossas rendas. Ó Senhor querido, Amém. nós queremos aceitar o teu desafio, Senhor. Verdade. Nos ajude a ofertar. Oh Senhor, nós cremos num Deus Amém. que cuida de nós, Amém. que é nosso Pai, É que cuida verdade. de nós. Senhor, o Senhor é aquele que nos provê tudo. Nos provê o ar, também nos provê inteligência e vigor para o trabalho. Oh, o Senhor nos provê a situação de emprego ou de trabalho para podermos ganhar o que necessitamos. O Senhor é quem cuida de nós. Senhor, pedimos a Ti mais fé. Senhor, eu te rogo, dê fé aos que ainda não têm essa fé. Senhor, que aceitem o desafio que o Senhor mesmo nos faz. Dê fé, Senhor. Dê fé àqueles que ainda não têm essa coragem de dizimar e dar ofertas. Senhor, produza fé, produza desejo. Faça esse desafio de ofertar e ser abençoado no coração de cada um, em especial daqueles que ainda não têm essa experiência, não têm essa confiança. Senhor, visite todos os nossos corações. Oh, queremos ouvir o que o Senhor nos propõe. Senhor, queremos ser fiéis nisso. Pai querido, Pai querido, queremos prosperar na nossa experiência de fé, no nosso descansar no teu cuidado. Queremos te devolver o que é devido, Senhor, mas nos dá fé. Tem misericórdia da nossa pouca fé. O Senhor é um Deus que cuida de nós e que tudo nos provê. Senhor, estenda essa experiência abundantemente a todos. Nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.